Irmãos, muito obrigado por atender esse pedido. E nós vamos nos educar assim, amém? Sabe por quê, irmãos? Às vezes à noite a gente chega aqui, tem 60 pessoas dentro da igreja. Aí tem 4 na galeria, um na ponta de lá, outro de cá, e a gente chega aqui e fala, cadê o povo? Aí na hora que você faz a contagem, não tem 60. Eu falo, meu Deus, onde estava esse povo? E uma outra coisa, por que eu estou pedindo para os irmãos sentarem um pouco mais à frente? Para eu te ver melhor, amém? Para eu te ver melhor. E para não deixar você também cair em tentação. Qual tentação? Da rolagem infinita de tela. E eu estou, irmãos, na caça, na perseguição disso daí. E aqueles que forem para a galeria, irmão, se não for para servir, vai ficar aqui embaixo, amém? Fica aqui bonitinho. Se não estiver servindo, fica aqui. E lá para rolar a tela lá em cima também, não. Olha, credo, pastor, o senhor já chegou já com o cajado na mão? Então vamos orar, né, irmãos? Orar para o pastor ficar manso para pregar, amém? Fica de pé um pouquinho, no nome de Jesus. Mas, querido, é uma bênção, sabe? Cada dia é um presente de Deus. Hoje foi incrível. Mandei o meu devocional cedo. E hoje eu falei, hoje eu vou mandar o meu devocional para a pastorada. Mandei para o grupo de pastores. Eu falei, gente, esse povo não está dormindo, não. Porque foi mandar e passou um pouquinho, eles começaram a interagir. Ô, pastor, obrigado. Gente lá da América, lá que eu acho que lá é madrugada. Madrugada. Mandei a mensagem, mandei o devocional, o pessoal começou a interagir. Eu falei, Deus está trabalhando desde a madrugada, amém, irmãos? Ele vai trabalhar na sua vida aqui nessa manhã, você crê? Deus tem muito para o seu coração. Então põe a sua mão sobre o seu coração. É onde Deus quer ministrar, é onde Deus quer falar. Ele vai falar a sua mente? Sim. Mas é no seu coração que Deus vai fazer habitar a palavra dele. Porque do teu coração procede, irmãos, todas as saídas da vida, as fontes de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós nos colocamos aqui na tua presença, já estamos. Chegamos aqui por permissão tua. Chegamos aqui por um chamado teu, por uma vontade tua, meu Pai. E essa manhã, meu Deus, é uma manhã que o Senhor nos deu de presente, que o Senhor nos contemplou para vivermos o melhor que o Senhor tem a nos dar. Então, Senhor, que nesta manhã o Senhor fale conosco, fale com a igreja, que o Senhor fale ao coração de cada um, renova a mente, renova, meu Deus, as forças, e que ao sair daqui deste culto hoje, o teu povo saia daqui suprido, nutrido, abastecido. Que o teu povo saia desse lugar, meu Deus, hoje, Pai, inundado da tua presença. E Deus, nós queremos mesmo as tuas maravilhas. Queremos mesmo, Pai, a revelação do céu, o entendimento da tua glória, para termos vida plena e abundante, meu Deus, aqui nesta terra. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. E te bendigo, Pai, pela vida de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, tomem assento, os irmãos do louvor, obrigado. Daqui a pouquinho vocês estejam aqui de novo, querido. Olha, trazendo a unção aqui nesse altar, no nome de Jesus. Muito bem, povo abençoado. Eu quero hoje trazer uma palavra aqui para o meu e para o seu coração, e que nós vamos dar base através dessa palavra para algo que nós vamos fazer a partir da próxima semana também. Aqui, deixa eu só me alinhar com você aqui na ministração de hoje, que está aqui, muito bem. Hoje eu quero falar com você, querido, sobre uma igreja saudável. Amém? Você quer fazer parte de uma igreja saudável? Vou falar de algumas características dessa igreja.
Pastor, meu senhor já falou sobre isso, sim, nós temos que falar de 6 em 6 meses. Sobre como manter a saúde. Amém? Você vai no médico de quanto em quanto tempo? Muito bem, tem gente que vai de 6 em 6 anos, né? Aí na hora que chega lá, fala, nossa, mas tá desse jeito. E o doutor fala, meu filho, faz tempo que você não vem aqui. A última vez que eu fui no oftalmo, eu achava que eu já tinha ido o ano anterior, né? Aí ele foi lá, olhou, pai, seu grau mudou. Eu falei, doutor, mas como é que esse grau muda assim de um ano para o outro? Ele, não, já está com 3 anos que você não vem. Eu falei, sério? Misericórdia? Mas eu fico evitando, irmãos. As lentes que ele passa é um horror de caro. Mas enfim, querido, não dá para evitar, né? Nós temos que cuidar. E uma igreja saudável é uma resposta de Deus aqui para a terra, porque nós temos um fenômeno hoje muito sério, que nós vivemos como sociedade. Eu já falei para você de um livro que eu li, e esse livro é um livro até grosso, acho que eu passei para a Rafaela ler. Você leu esse livro, Rafaela? Proibida a entrada de pessoas perfeitas? Não. Então foi para outra Rafaela. Me lembro de ter passado esse livro aqui para alguém ler. É um livro assim grosso. E qual que é a temática do livro? Ele trabalhando a ideia de que a igreja não cabe pessoas perfeitas. E essas pessoas, elas de fato não existem. E ele vai trazendo uma série de desafios para a igreja contemporânea e a necessidade da reevangelização dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque a pós-modernidade, e hoje a gente já fala quase que pós-era cristã, de alguns lugares, leva a igreja à necessidade de pregar o evangelho a lugares que o evangelho já foi pregado, já foi vivido com muita força, e que hoje ele está sendo esquecido. Então, por que eu estou te falando disso, irmãos? Porque na igreja brasileira, nós temos um crescimento muito acentuado ao longo de décadas, e hoje ele é um crescimento desacelerado. Por que ele desacelerou? Ele continua crescendo, porém, existe um fenômeno. Qual é? Das pessoas desigrejadas, das pessoas que não fazem parte mais de uma igreja, de uma instituição. Se declaram cristãs, dizem que amam a Jesus, mas que não querem fazer parte de uma comunidade. E aí foi feita uma pesquisa com esse povo. Olha, o que tem que melhorar na igreja? O que tem que ter na igreja para você voltar a frequentar, a cultuar? Então, fizeram uma série de perguntas e as duas principais foram, olha, se eu tiver um amigo de verdade na igreja, possivelmente eu volto. Se eu conseguir relacionamentos verdadeiros, ou seja, amizades verdadeiras, seria um dos fatores que me faria voltar. Então, essa foi a resposta número 1, ou seja, relacionamento. O que mais afasta as pessoas de uma igreja hoje também se chama relacionamento. Problemas de relacionamento. E a gente mede a saúde de uma igreja exatamente também, irmãos, na capacidade que ela tem de promover conexões, relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Obrigado, meu queridão. E a outra resposta, a segunda, talvez é mais bíblica e talvez para o seu conceito e para o meu, para o conceito de igreja, a gente considere ela mais louvável. Boa parte das pessoas deixaram de estar na igreja porque elas consideram que a igreja, em muitos aspectos, deixou de se parecer com a proposta do evangelho. Ou seja, poder, milagre, o sobrenatural de Deus. Irmãos, parece que não, mas as pessoas valorizam muito o poder de Deus.
E é necessário, uma igreja ela precisa ter poder de Deus, uma igreja saudável. E hoje eu quero falar então de algumas características de uma igreja saudável que Paulo, ele apresenta para nós no último capítulo lá da carta aos Romanos. Eu quero mostrar para você as características que ele trabalha em um simples texto, mas mostrando o valor de uma igreja saudável. E depois eu vou falar para você o que nós vamos fazer aqui nas próximas semanas, aqui na nossa igreja e também nas nossas células. Mas anota isso aí, uma igreja saudável. Vamos ler o texto aqui então? Abra para mim, por favor, Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 16. Projeta aqui para mim, por favor. Depois a gente volta aqui para a apresentação. Se você está com a Bíblia aí, querido, vamos folhear a Bíblia também, no nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Enquanto os irmãos estão achando lá, quem está fazendo a leitura da Bíblia? Está em qual capítulo hoje? Provérbios, do 16 ao 18. Muito bem, então está atualizado. Vamos lá, irmãos, no 3 os irmãos leiam. 3. Verso 12. Rufo, eleito no Senhor. Verso 13. As igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos lá para o verso 21 agora. Vinte e dois. Tem mais?
Aleluia. Amém, irmãos? Veja, Paulo então está... O que é isso? Sangue e fogo? Paulo está fazendo aqui vários agradecimentos à igreja em Roma e às igrejas que também foram formadas a partir da igreja de Roma. Então, das igrejas todas em que Paulo teve a oportunidade de abrir, fundar, pastorear, no contexto aqui do Novo Testamento, a igreja de Roma era uma das comunidades mais sadias para aquele momento. Por quê? Porque não tem a presença de ciúmes, partidarismo, a mesma carnalidade que havia na igreja de Coríntios. Também os filipenses e os colossenses também, eles tinham um problema seríssimo que dominava a sociedade no contexto, que era o gnosticismo. Quem sabe o que é gnosticismo aqui? Porque tem uns crentes meio gnósticos, irmão. Tem hora e não sabe. Né? O gnosticismo é uma seita praticamente filosófica, que ele parte do dualismo. Ele entende que tudo que é bom é espiritual, mas que tudo que é aqui do mundo é mal, é ruim. Tudo. E o gnosticismo, ele prega que se foi algo bom, então tem um plano superior, um Deus superior que criou isso. E que existem outros deuses menores que ficam por aqui também criando as coisas. Ou seja, eram correntes filosóficas que dominavam, então, o pensamento ali, tanto de gregos quanto de romanos e de toda uma comunidade. Então, característica aqui da igreja de Romanos. Se você ler todo o livro, o único capítulo em Romanos em que Paulo esboça uma correção, às vezes de uma treta entre o povo, é quando Paulo está falando ao povo da igreja com relação aos judeus, lá no capítulo 14. Por quê? Porque, irmãos, a igreja, às vezes, ela tem uma característica meio judaizante. Nós somos um povo da graça, nós somos um povo da nova aliança. Então, nós não somos judaizantes. E é engraçado que em muitas igrejas, eu valorizo, eu amo, respeito demais, por exemplo, a história, o contexto de Israel, as profecias, mas uma coisa que eu nunca aceitei é, por exemplo, trazer para a igreja coisas judaizantes. Nós não somos judeus. Então, tocar um shofar é bonitinho, mas na igreja a gente canta hino, canta louvor, amém, irmão? A gente não é movido e dirigido a toque do shofar. Pastor, mas tem problema usar o shofar de vez em quando? Não tem problema. Mas se a gente começa a trazer coisas judaizantes, que nos volta e nos leva a viver no mesmo modelo em que Cristo chamou as pessoas para sair e para entender a revelação de Deus, irmão, então está errado. Então, lá no capítulo 14, é o único momento em que Paulo, então, ele faz essa exortação e trabalha o que está acontecendo com os dois lados. As pessoas que talvez estão se voltando para a velha aliança, ou tentando manter os velhos costumes, mas ele consegue, de uma certa forma, pacificar. Então, essa igreja, ela tinha uma característica muito forte. Ela era uma igreja saudável, era uma igreja pacífica, numa certa forma. E eu vou falar para você de várias características aqui, irmãos, de uma igreja, através de cada versículo aí, que Paulo está mostrando, e é uma característica para a igreja de hoje. Como eu te disse, uma igreja hoje, ela precisa ser saudável. Ela é uma resposta para um mundo que está também em crise. Ela é uma resposta para um povo que hoje está desigrejado, para um povo que hoje está segregado e fora da igreja.
Então, a primeira característica dessa igreja ela é hospitaleira. Verso 1 e 2, ele diz: recebe os servos de Deus, Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, ela foi a portadora da carta, e que a recebais e a ajudeis em tudo. O verso 23, ele fala de Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Aí Gaio já fala da igreja de Corinto. E o verso 21 fala de Jason, onde o texto diz que ele hospedou Paulo e Silas lá em Tessalônica. Então veja, uma característica da igreja: hospitalidade, boa receptividade, boa recepção. Sabe, irmãos, uma igreja hospitaleira é uma igreja que as pessoas desejam voltar. Hospitalidade, receber, ou seja, eu já falei sobre isso daqui, mas receber a pessoa fala de um preparo, fala de uma abertura, fala de como nós recebemos. Irmãos, é muito ruim uma experiência onde você vai e não se sente bem. Qual é o problema dos desigrejados? É que eles até vão à igreja, mas qual é o grande problema? Eles não se sentem bem. Aí você diz: pastor, mas a gente tem que agradar todo mundo. Como que nós vamos fazer isso? Irmão, eu não estou falando que nós temos que nos moldar a esse sistema de recepção, ao qual já até denunciei aqui várias vezes. Qual foi a minha denúncia? De que as igrejas estavam entrando, olha, numa guerra sobre quem recebe melhor, sobre tanto paparico. Irmão, que vai ficar difícil daqui a pouco a pessoa saber qual é a motivação verdadeira dela estar na igreja. Então não é sobre isso. Eu estou falando para você de uma essência. Aqui fala de uma igreja que não fazia força para ter hospitalidade. Fala de uma igreja que era uma marca dela ser hospitaleira. Receber, abrigar, acolher. Irmão, então não é uma questão de se ajustar a uma moda. É uma questão de si, como Cristo disse para nós sermos. Amém, irmão? Ser hospitaleiro é uma marca do cristão. Ser hospitaleiro deveria ser, querida, a marca da igreja. Sem essa necessidade de bombom, de confete, de estourar foguete na porta da igreja e etc. Sabe? O que deveria nos marcar é realmente assim, olha, a atenção, o que as pessoas recebem quando chega. Sabe? A disposição de servir. A disposição, querida, a abertura de dizer: nós temos um Cristo aqui e que nós estamos trazendo para você. Hospitalidade. Bom, essa é a primeira marca. Qual é a segunda? Possui uma ênfase em família. Veja que no texto ele vai descrevendo famílias inteiras, casais, irmãos, mãe e filho. Por exemplo, Priscila e Áquila, casais da igreja. Andrônico e Júnia, também. Filólogo e Júlia, também. Nereu e sua irmã, Trifena e Trifósia. Mãe e filho, mencionado da igreja. Rufo e sua mãe, lá no verso 14. E menciona toda a família de Aristóbulo. E a família também de Narciso. Veja, era uma igreja que possuía ênfase na família. Irmãos, nós, além de sermos uma família na fé, nós defendemos e levantamos a bandeira da família, amém? Você é a favor da família? Você é a favor da sua família? Amém, irmão? Agora é incrível como há irmãos que parece que ele esqueceu, né, que nós somos uma família, por essência. A família de Deus, a família de Cristo. E uma igreja, para ser saudável, ela tem que ter ênfase na família. Aqui eu estou mostrando para vocês gerações. Gerações. Esse banco aqui da frente hoje, ele está top, ó. Quantas gerações nós temos aqui? 3. Avó, mãe e netas. E tem o genro ali também. Gerações. O que isso mostra?
uma igreja saudável. Por que que é saudável? Porque tem criança, porque tem adulto, porque tem idoso e porque tem gerações. Existe uma ênfase, não é algo feito só para um grupo. Irmãos, não é só um clube. A igreja ela tem que ter essa ênfase. Por que que nós pregamos, irmãos, aqui? Por que que a gente defende tanto essa questão nossa aqui de grupo familiar, de célula? Porque é a visão mais próxima de família que a gente tem, de conexão também de gerações. E veja, todas essas pessoas aí faziam parte dessa família da igreja, faziam parte desse grupo, então, que se compunha a igreja, e cada um tem um nome. Aí, se você for analisar, são nomes bem sugestivos também, aqui, irmãos, para a comunhão que se fala de família, porque também fala de diversidade. Por exemplo, Áquila tem a ver com águia, a Priscila tem a ver com respeitável, o Andrônico como homem vitorioso, o Júnias, o significado é jovem, o Filólogo, amigo da palavra, a Júlia, cabelo macio, juvenil, a Nereu, molhado. E aí essas irmãs aqui que tem um nome muito engraçado, né? O significado dos nomes delas, né? Eu acho até que elas eram gêmeas. Uma, o significado era delicada e a outra, dengosa. Então, a Trifena era delicada e a Trifosa, a dengosa. Qual de vocês duas aí, a delicada e a dengosa? Vamos rebatizar aí. Ô, irmão, olha só aqui. O Rufo vem de vermelho, né? Ali do grego, vermelho. O Aristóbulo, conselheiro. E o Narciso, irmãos, vem de estúpido. Estupidez. E que vem da mesma palavra também, narcótico. Veja, querido, como que esse grupo ele é diverso. Mas o que Paulo está mostrando é que essa igreja, na diversidade de todo esse povo, tinha saúde. A gente tem irmão dengoso na nossa igreja? Tem? Muito bem. Tem irmão delicado? Muito bem. Mas tem irmão também assim, olha, enérgico? Tem também. Tem irmão que fala alto? Tem irmão que não fala? Tem irmão apressado? Tem irmão lento? Tem irmão que fica depois do culto? Mas tem irmão que é arrebatado depois do culto? Irmão, é engraçado, termina o culto, parece que tem arrebatamento, tem hora. Você olha para o povo aqui, você olha, meu Deus, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Ele sai numa velocidade que é até difícil. Mas veja, uma característica de igreja, família. Ela tem ênfase na família. E família é isso, família é diversidade. Família é diferença, também de temperamento, de comportamento. Irmãos, Paulo então está falando a essa igreja que tem uma característica saudável. E também é cheia de parente. Quem é que é parente um do outro nessa igreja? Está cheia de parente, né? Eu já falei, isso é bom e tem hora que é ruim, né? Porque a hora que você arranja confusão com um, irmão, aí é confusão até entre famílias. Misericórdia. Mas vamos lá. Terceira característica. É uma igreja que tem também amor e afeto. Veja que ele fala do ósculo santo. Não é a nossa prática aqui, né, irmãos? Já tem igreja que tem ósculo santo, viu? Amém? Você já foi na igreja que tem ósculo santo, sim ou não? Irmão, é bíblico aqui. Então não vou falar o nome da igreja não, para você não ficar com vontade de visitar. Mas tem, e é bíblico, mas é cultural ali. O que é o ósculo santo? É um beijo na bochecha sem segundas intenções. Então, como a gente
não consegue decifrar bem intenções, aí, irmãos, a gente acaba não adotando, porque também não é cultural nosso. Mas essa igreja, veja o nível de saúde dessa igreja. As pessoas podiam ter ósculo santo. Amém? Podiam. Hoje nós estamos aqui, irmãos, com dificuldade até de pedir para um ou outro segurar nas mãos. Porque a gente não sabe direitinho quem é que está do seu lado. Hoje aqui não, está todo mundo em família. Mas imagina você numa igreja com 1000 pessoas e quem está do seu lado você não conhece. É um pouco até complicado hoje isso. Pedir para pegar na mão, pedir para abraçar. Abraça quem está do seu lado. Às vezes você não sabe quem está do seu lado. Pode te dar um abraço. Mas veja o nível de saúde dessa igreja. Isso era comum. Até a prática do ósculo santo. É uma igreja afetiva. Ela tinha afeto. A Clemente diz que após as reuniões, os crentes se beijavam. Eles eram carinhosos. O verso 5 diz: saudai a meu querido Epeteneto. Saudai também a Ampliato, meu dileto amigo. Verso 12, a estimada Pérside. Verso 13, Paulo passou 1 ano em Antioquia e lá a mãe de Rufo foi também a mãe dele. Quando eu brinco aqui que tem algumas irmãs aqui, que elas são minhas mãezonas, e por isso eu reúno elas todas na minha célula, né? Estrategicamente, irmãos, isso fala de afeto. Algumas irmãs aqui eu amo como um amor de mãe mesmo, sabe? Alguns aqui eu divido com você a sua mãe, o afeto de mãe mesmo, de honra, sabe? De olhar mesmo e de receber aquele amor também de mãe. Ao verso 9 fala: o meu amado Estaques. Veja, o tempo todo ele está reforçando afeto. Meu querido, meu amado, sabe, meu estimado. São essas palavras, irmãos. Sabe, parece que tem hora que isso some do meio da igreja. Mas é uma característica. Meu irmão, meu amado, meu estimado. São palavras comuns do meio nosso. Quais são as palavras doces que a gente tem aqui no nosso meio? Palavras que marcam a nossa comunhão. Você consegue lembrar de alguma? Eu às vezes chamo a pessoa de meu queridão, queridona, amado, amada. Tem gente que fica constrangida, irmão. Tem gente que fica constrangido. Ele tem dificuldade até de devolver o afeto. Mas uma igreja saudável, ela tem amor e ela tem também afeto. A quarta característica, ela tem uma visão ampla de reino. Uma igreja saudável, ela não enxerga só o povo aqui de dentro. Ela não enxerga somente o corpo onde ela está inserida. Então, muitas igrejas, irmãos, elas falam em unidade, visão de corpo, mas elas se fecham completamente, olha, para a comunhão com outras igrejas. Frequentemente eu trago alguém aqui de outra igreja para pregar. Domingos atrás, trouxe aqui um pastor batista tradicional para pregar aqui para nós, trazer uma mensagem para nós. Às vezes trago um presbiteriano, às vezes trago um bem pentecostal mesmo, bem do reteté, bem canela de fogo. E às vezes eu trago um que está assim, olha, começando a jornada, crescendo, bem empolgado. Porque, irmãos, visão de reino. Uma igreja saudável, ela precisa compreender e entender que ela não se fecha em si, sabe? Então, ela trabalha com uma visão comum. E é engraçado que ele fala aí, ó, no verso 3 e 4, vemos que não era apenas a igreja de Corinto, mas todas as igrejas dos gentios agradeciam o que Áquila e Priscila fizeram.
Ou seja, todos estavam trabalhando na mesma direção. E aí ele fala de Timóteo, lá no verso 21, citado em todas as cartas de Paulo. Ele só não é mencionada o Timóteo em Gálatas, a única. E Timóteo foi um grande cooperador, então, do ministério de Paulo. Ele tinha uma visão muito clara de que Paulo estava trabalhando e fazendo. Então, todos esses homens, diversos homens e mulheres aqui, que trabalhavam também para a expansão do reino de Deus. Muitos aqui, irmãos, se tornaram pastores e bispos também de outras igrejas. E aqui alguns eram pastores na sua própria casa. Eram pastores de um grupo pequeno mesmo. E Paulo se referia a esse grupo como a igreja que se reúne na casa. Amém? Então veja, é uma visão. É a visão da nossa igreja, a visão que nós pregamos. A visão também de grupo pequeno, que muitas vezes nós temos aqui e fortalecemos. Quinta característica de uma igreja saudável, ela tem história. Fala comigo, história. Quais são as histórias que você conta, irmão, aqui da nossa igreja? Então, Paulo, ele menciona, que essa igreja ela tem uma história. Por quê? Porque ele fala que antes de chegar já tinha gente também, irmão, que servia. Epeneto, ele fala, as primícias da Ásia. Mesmo em Roma, ele é considerado. Ele fala também de Andrônico e Júnia, que estava em Cristo antes de mim, no verso 7. Veja, esse povo já tinha se convertido. Então a igreja, irmãos, precisa de gente jovem, alegre. Amém? Cadê a alegria dos jovens aqui? Tá bom, hein? Eu já vi lugar com gente mais alegre, viu? Pode ficar tranquilo. Mas a gente não pode prescindir das pessoas também mais experientes e das raízes da igreja. Irmão, vou repetir, é muito bom quando a igreja está cheia de jovem, mas essa igreja cheia de jovem precisa estar com o povo que tem história, com esse povo que fez história, com esse povo que está construindo ainda uma história. Nós temos uma história como igreja. Nós temos uma história dentro do movimento Igreja de Cristo. As pessoas perguntam, bom, vocês são reformados? Não, pelo contrário. Nós valorizamos o movimento da reforma, mas o nosso movimento, ele não tem pretensão de reforma. O nosso movimento, sempre a proposta dele foi de restauração. Restaurar as bases do Evangelho. Então, não, vocês são reformados? Não, nós não somos reformados. Nós somos restauracionistas. Nosso movimento, ele valoriza a restauração e não apenas melhoria. Então, quando se fala de igreja de Cristo, qual que é a principal diferença, irmãos? É que nós não somos reformadores, pelo contrário, nós queremos ser restauradores. Restauradores exatamente do modelo, dos princípios da igreja. Qual que é a máxima da igreja de Cristo? Aonde a Bíblia fala, nós, aonde a Bíblia se cala, a gente não fica inventando roda, irmãos. A gente não fica caçando chifre na cabeça de cavalo, porque não tem. Amém? Pastor, mas pode ser que tenha um. Alguém colocou. Está lá a força. Então, irmão, tem história. Nós temos uma história enquanto igreja, aqui nesse local. Nós temos famílias que compõem essa igreja. Então, o verso 13, do capítulo 16, fala de uma família com uma história no cristianismo. Vou ver se você consegue achar que história é essa. Rufo e sua mãe. O Rufo, o pai dele foi uma pessoa chamada Simão. Quem se lembra do episódio que Jesus está envolvido com um certo Simão? Não é o Simão Pedro.
É quando Jesus está carregando a cruz, exausto, cansado, já fisicamente, e aí aparece um Simão. A Nelly levantou a mão. Pode falar, Nelly, enquanto eu tomo água. Você ia falar o quê? Ah, sim, muito bem. Mas quem se lembra? Qual é o nome do sujeito? Ah, mas aí ficou fácil, né? Então, o Simão Cireneu. Então, o Rufo e sua mãe, aqui são descendentes, então, desse Simão Cireneu. E ao que tudo indica, era um povo de pele escura, né? Era um povo da África, ali da região da Etiópia, e esse povo, então, eles têm uma história já. Veja que a história começa antes, né? Antes. Então, o pai de Rufo foi esse homem. Então, querido, não se trata de tradição, mas de história. Gente que dá base à comunidade. Por que a igreja tem que ter muito jovem? Porque o evangelista João escrevendo, ele disse: jovens, eu vos escrevi por... Ah, meu irmão, aí é muita força junta, é ou não é? Aí precisa de nós aqui, né? Precisa da gente para colocar, então, controle. Então, essa igreja, ela tem história. Ela tem história. E nós temos uma história, e uma história muito bonita, graças a Deus. Uma história que nos edifica, né? E que dá glória também ao Senhor. Característica de uma igreja saudável. Próxima característica: não tem preconceito contra as mulheres. Irmão, louva a Deus, porque a nossa igreja nunca foi preconceituosa contra as mulheres. Nunca. Eu já fui tido até como machista muitas vezes. Pastor é meio machista e tudo, mas eu já deixei dentro da igreja, com o avanço da igreja. Diz aqui que Priscila era a líder da igreja que se reunia em sua casa. Não quer dizer que ela dominava sobre o seu marido, mas está dizendo que na igreja, ali, de fato, ela se sobressaía, ao ponto do nome dela aparecer primeiro, aqui também na escrita. Fala também de Febe, uma diaconisa. Fala também de Maria, da mãe de Rufo, e das irmãs também, Trifena, Trifose e Júlia. Então veja, a mulher tinha espaço, tinha nome, função, serviço e também tinha honra. Irmão, eu fico pensando numa coisa aqui. Quantos aqui já leram pelo menos uma parte do Alcorão? Por que aquele povo, às vezes eles entram em guerra e eles têm uma coisa chamada assim de subjugar os infiéis? Aí eles até amarram explosivos ao corpo e chega no meio de um lugar, estoura tudo e diz assim, a crença: não, que lá no paraíso você vai ter 7 virgens à sua disposição. Aí eu fico pensando, nem no céu a coitada da virgem vai ter paz. Lá no céu ela vai ter que ser escrava do sujeito, fazendo arte aqui na terra. Ô, irmão, então você para e pensa se é normal a pessoa defender uma religião dessa. Não sei se você já parou para pensar nisso, irmão, mas olha, aí vamos lá. Vamos para uma outra corrente que crê numa série de vidas de aperfeiçoamento. Eu falo, meu Deus do céu, a pessoa morre também e não tem paz. Né? Porque ela fica indo e voltando, 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 indo e voltando. E então as coisas tão distorcidas, tem hora que pensa assim, não, na outra encarnação você vai vir homem. Na outra você vai vir mulher. Irmão, é muita distorção. Mas, olha aqui, uma religião, até no estilo da crença dela, já diz que ela tem um preconceito.
Veja, coloca a mulher numa condição de subserviência, até mesmo no porvir, no paraíso, até mesmo lá. Então veja, uma igreja saudável não tem preconceito contra mulheres. Numa igreja saudável também não tem preconceito racial. Rufo e sua mãe é prova disso, né? Então mostra que nessa igreja havia uma diversidade de pigmentação de pele, de crença, de origem. Irmãos, a maioria dos nomes que estão citados aqui, Herodião. O que significa Herodião, por exemplo? Servo, escravo de Herodes. Era um termo comum. Urbano era um nome também de pessoas da urbe, ou seja, gente da cidade. Todos esses nomes, se você for entendendo aqui, não é gente diversa demais, diversa. Então, essa igreja ela tinha uma característica, ela não tinha esse preconceito racial e tampouco também social, porque havia na igreja ricos, pobres, escravos, letrados, iletrados, havia gente de toda sorte. Priscila, por exemplo, era rica, era socialite. Amém? Quem que é a irmã rica aqui da igreja? Você levantou a mão e ela. Muito bem. O Estaques era um nome raro, ele vinha da família imperial. O filólogo era um erudito e ele dirigia uma congregação. Agora, uma das pessoas mais ricas da igreja é Erasto, que está lá no verso 23. Ele era o tesoureiro da cidade. Ou seja, irmão, não era qualquer pessoa. Ela era o tesoureiro de uma das maiores cidades do Império Romano, ali na condição. Esse homem tinha uma boa posição social. E aí, os pobres, com mesma igualdade de posição, Urbano, Pérside, Herodião, Narciso, o Pátrobas, e a Trifena e a Trifosa, também. Essas pessoas também tinham igualdade de posição. Pérside falava de mulher da Pérsia, ou seja, era uma escrava. O Narciso, ele foi liberto ali do imperador Cláudio. E a Trifena e a Trifosa estão na lista de escravos também, lá da corte de Cláudio. E nos cemitérios de escravos. Elas morreram também ali na condição de escravo. Irmãos, então presta atenção numa coisa. Uma igreja saudável, ela reúne diversos públicos, diversas classes. E uma coisa que eu acho boa aqui na nossa igreja também, é que nós também temos essas características. Temos um povo diverso, um público diverso aqui. Eu só ainda não descobri quem que é a Priscila aqui do nosso meio, viu? Mas está chegando, vai ter. A 10ª característica, nós já estamos caminhando para o final. Essa igreja era uma igreja serva e trabalhadora. Essa igreja, ela servia, ela trabalhava. Então, era uma outra característica dela. É uma igreja que se propunha a fazer. Priscila e Áquila, meus cooperadores. Irmãos, a palavra cooperador na Bíblia, ela é um pouco diferente aqui do português. Aqui. A ideia de cooperadores aqui, principalmente no contexto do Império Romano. Primeiro, esse prefixo co, mas a palavra principal é operador. Então, juntou e ficou cooperadores. Essa palavra, ela dava a ideia o seguinte: o Império Romano tinha muitos barcos, navios, e os escravos ficavam, eu esqueci o nome lá embaixo, não sei se é Galeia, se é Boleia, não me lembro o nome. É Galeia? Depois você pesquisa aí. E eles ficavam aqui com os remos nas mãos, para fazer a embarcação andar. Mas quem que ditava o ritmo?
Fala comigo, o operador. O operador, ele batia o bumbo e eles remavam. Então, de tal forma que o operador sozinho não levava o barco, mas também os operários ali, os cooperadores, cada um fazendo a sua própria vontade, não iria para lugar nenhum. Você entende, irmão? A importância do cooperador aqui, trabalhar junto, operar junto, cooperador. Então, vou tentar aqui fazer esse serviço do operador. Eu sou o operador e você agora é o servo junto comigo. E nós vamos fazer o barco da Igreja de Cristo andar. Então, quando eu fizer assim, você bate palma, amém? Vamos ver se a gente consegue pôr o barco para andar? Irmão, tem gente fora de ritmo, tá vendo? A dificuldade do operador, se remar dessa forma, dá problema. Vamos lá. Você pode esperar, aí vocês fazem. 1 segundo só de delay. Foi 2, vamos lá. Fica atento ao som. Fecha os olhos. E só bate palma depois que você ouvir o barulho. Fecha os olhos. Melhorou? Então fica de olho fechado. Foi 2. Ó. Vamos lá, agora de olho aberto. Olha aqui para mim, irmão. Isso aqui é pedagogia da palavra, querido. Estou mostrando para você como que a igreja se alinha. Eu sou o operador, os irmãos cooperadores. Veja que a igreja tinha vários cooperadores. Calma, não bati ainda. Tem que seguir o compasso do pastor. É depois. Vamos lá. Melhorou. Agora é 2. Agora eu não vou bater mais, eu só vou gesticular porque você está vendo. Tem gente fora de ritmo aí ainda, irmão. Isso está falando de alinhamento, querido. Irmãos, a gente estava numa vigília um dia, aqui no fundo. Esse dia foi engraçado demais, porque o pessoal estava batendo palma. E tinha um irmão tão desalinhado, mas tão desalinhado, que ele desalinhou todo mundo. Meu Deus do céu. Eu olhei para o pastor Márcio querendo rir. Eu falei, mas não pode desrespeitar o irmão, misericórdia. Mas a vontade foi grande. Essa igreja é uma igreja serva e trabalhadora. A penúltima característica aqui, irmão, que eu vou falar. Essa igreja é uma igreja corajosa. É uma igreja que tem coragem e garra. Veja que as pessoas aqui arriscavam até as suas próprias vidas. Verso 3 e 4. Pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças. Irmão, será que o nosso amor pela obra de Deus é como é apenas pelo fato de nós não sermos perseguidos? Será que a gente ama a Deus às vezes com tanta relatividade, ama a igreja, ama, irmãos, a obra de uma maneira tão soft, tão light, porque falta às vezes perseguição? A gente não pode esperar, irmão, um contexto de perseguição para nós demonstrarmos
a nossa coragem, olha, para servir o Senhor. Pelo contrário, nós devemos, no nome de Jesus, se envolver cada vez mais. E Paulo fala também dos seus companheiros de prisão, no verso 7. No verso 10, ele fala de um homem aprovado em Cristo, né? Ou seja, o conceito atual de bênção, às vezes é uma bênção sem provação, sem luta. Irmão, só é aprovado quem passa por prova. Por prova. Por prova. Tem que ter algum nível de prova para dizer, olha, você é aprovado. O verso 10 está falando de um homem aprovado em Cristo. Olha aqui para mim. Tem gente que é aprovado em ser membro de igreja. Tem gente que é aprovado na religião. Tem gente que é aprovado na denominação. Aqui está falando de uma pessoa que está aprovada em Cristo. É alguém que não negou fé. É alguém que não negociou valores. É alguém, querido, que de fato, olha, suportou a prova. Suportou a prova. Então nós devemos também ter coragem. Coragem. Porque o conceito nosso de bênção hoje é ser vitorioso sem passar por prova. Ontem eu estava conversando com a Ju e o Dudu ontem. Ontem foi o dia da nossa mentoria, nosso discipulado. E passando para eles aqui como é que está algumas provas que nós passamos, né? Aí eles falaram assim, nossa, pastor, vocês passaram por essas lutas aí? Passamos, irmão. Eu falei, pensa o tanto que eu e a pastora ficou mais crentão depois dessas lutas. Meu Deus do céu. Mas, irmãos, uma igreja precisa ser corajosa, precisa ter garra, sabe? E uma coisa que me incomoda na nossa igreja, nós somos um povo bom para contribuir, um povo amoroso, mas a gente está ficando um povo muito pacato, um povo muito parado, muito água de represa, sabe? De lago, ali de lagoa. A gente não tem uma conversa, olha, corajosa de igreja. Eu não estou dizendo só de defesa de fé, mas eu estou dizendo de abertura de portas, sabe? De irmos mais longe, abrirmos novos campos. Parece que essa conversa fica assim, cri, 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 cri. E mais, veja que a igreja aqui tinha gente suficiente para espalhar, para mandar. Aí você fala assim, não, era um grupo que ia, não, era um casal, era uma família que ia abrir, irmão, campo. Irmãos, hoje a igreja tem 2 lotes paradinho, parado. 2 lotes, parado. Vamos construir lá, pastor. Vamos. Irmão, a dificuldade hoje não é nem construir um prédio para a igreja reunir. Você falar que vai construir, eu tenho certeza, daqui a 1 ano está pronto. Não vai gastar o tempo que gastou aqui. Mas você sabe qual que é a pergunta número 1? Quem é que vai? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então veja, é uma igreja que talvez se acovardou. E aí Deus precisa às vezes permitir perseguição. Capeta, ser solto, começar a perturbar e fazer arruaça e etc. Para ver se o povo se move. Entende, irmãos? Parece que a gente espera a perseguição vir para dizer, não, a gente tem coragem. Não, a gente precisa ter coragem agora, que Deus está nos dando condição, recurso. Era uma igreja que tinha coragem, companheiro de prisão, não estava junto só no churrasco, estava junto no trabalho, na prisão, irmão, fazendo obra. Irmão, fazer churrasco é bom demais, porque reúne o povo fácil. Difícil é reunião de oração. Difícil é vigília. Difícil é evangelismo. Difícil, irmão, é cuidado. E por fim, irmão, eu já estou falando isso aqui, já é o último tópico.
essa igreja se expande, ela cresce. Uma igreja saudável, ela não fica só no prédio, ela tem uma expansão. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é para me engrandecer, não é isso. Mas veja, nesses últimos anos, eu fui esticado no contexto social, no contexto nosso de comunidade. Políticos me conhecem, as outras denominações me conhecem e conhecem a igreja. Por causa disso, veja, eu fui abrindo várias frentes. Dia 7, como que é o nome do negócio lá que eu vou receber, pastor Luciano? Medalha Pedro Ludovico Teixeira. É a maior comenda que um civil normal, como eu, normalzinho mesmo, pode receber do nosso estado. Pastor, mas o senhor devia estar feliz com esse tanto de título. Não, irmão, não estou não. Sabe por quê? Eu preciso ver essa igreja se expandindo. Amém? E eu estou me expandindo. Vou para fora, vou para outro estado, vou para outro país. Mas essa igreja, ela precisa se expandir aqui. Precisa ter saúde nela o suficiente para dizer, em cada bairro próximo aqui, nós vamos ter uma congregação nossa. E uma congregação, irmãos, é uma célula simples, uma casa onde se reúne a Priscila, o Áquila e todo mundo que está vindo para a igreja. Característica de igreja saudável. Amém? Ela se expande. E aí, essa lista de saudação, verso 3, 5, 14, 15, 23, 21, verso 7, verso 9, verso 10. Irmão, a lista é grande, 11, 14 e 23. Olha só, os escravos se tornaram bispos. O Herodião se tornou bispo em Tarso. O Narciso se tornou bispo em Atenas. O Flegonte se tornou bispo em Maratona. Quarto se tornou bispo de Beirute, em Berito. E tantos outros aqui, irmãos. Vejam, gente simples, gente comum. Eram os mais letrados? Não eram os mais instruídos. Veja, que aqui Deus usou os ricos, os pobres, os escravos, os letrados e os iletrados. Sabe o que eu amo nessa igreja? Ver que era uma igreja saudável. Esse povo não ficou o mesmo. Esse povo não ficou o mesmo cristão de quando chegou. Mas eles também não terminaram no mesmo lugar. Eles cresceram, eles avançaram, eles cresceram na comunhão com Deus, eles se fortaleceram como povo. Irmãos, eles se fortaleceram como igreja, eles expandiram o movimento, financeiramente melhoraram, intelectualmente melhoraram. Agora, a respeito de vida cristã, não foi melhoria, eles foram transformados. Amém, irmãos? Eles foram transformados. Eu falei de 12 características aqui, irmãos, de uma igreja saudável. Que seja a nossa igreja, que sejamos nós essa igreja nesse tempo. Você diz amém para isso? Você pode ficar de pé então, no nome de Jesus, e fazer uma oração e dizer: Senhor, é nessa igreja que nós queremos viver, é essa igreja que nós queremos ser, é essa igreja que nós queremos levar, é essa igreja que o mundo precisa conhecer. Vai ter programação boa? Vai ter palavra boa? Também. Irmão, vai ter tudo de bom, mas ela vai ter uma presença de Cristo tão viva, ao ponto, querido, de nos transformar. Amém? Transformar a nossa vida. Feche os seus olhos então. E se você de alguma forma foi impactado e se identificou com alguma área dessa igreja, e se você sente que a nossa igreja tem a maior parte
dessas características. Agradeça a Deus hoje então, por fazer parte dessa igreja, por fazer parte desse corpo, por fazer parte da igreja de Cristo, e especificamente a igreja de Cristo Maranata, dessa família que Deus te colocou, te levantou para servir e estar aqui. Senhor, nós oramos, Pai, e te pedimos, Pai, nós queremos ser essa igreja, nós queremos ser esse povo, nós queremos ter essas características, nós queremos sim, Deus, viver, Pai, esse evangelho. Deus, Pai, ao ver esta palavra, ao ouvi-la, ó Deus, como é empolgante, como era maravilhosa, Pai, essa igreja, a dinâmica dela, meu Deus, a dinâmica desse povo, meu Pai, é inspirador. E Deus, em nome de Jesus, é isso que nós queremos: um povo amoroso, um povo fervoroso, um povo corajoso, um povo destemido, um povo, Pai, que se reúne nesta casa, meu Senhor e meu Deus, para fazer a diferença, Pai. A diferença, onde chega, onde pisa, onde leva a Tua palavra, onde leva a igreja. Meu Deus, é um grande presente. Senhor, nos dá graça de sermos, Deus, uma igreja restauradora mesmo. Portas abertas para os que saíram, portas abertas para os que se feriram, portas abertas, meu Deus, para os caídos, para que se levantem, para que se restaurem, meu Deus, em nome de Jesus. Isso tem a ver com gerações de filhos, meu Deus, de homens e mulheres que te servem. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua unção, pedindo o Teu favor, pedindo a Tua glória, Pai, sobre nós. Em o nome de Jesus, quem crê diz amém.